Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Ângela Camargo. Aqui, né, no nosso programa, a gente fala de carreira em consultoria de recursos humanos, né, psicólogos organizacionais, empreendendo aí como em consultoria de RH. Aqui a gente vai discutir, né, a intenção é sempre discutir estratégias de como que você pode, enquanto um psicólogo formado em psicologia, desenvolver e empreender enquanto consultoria de RH, né? Com consultoria de RH. Gente, falar do 3E, como eu já falei para vocês anteriormente, né? Eu falei sobre engajamento. Hoje eu vou falar sobre emoção. Emoção é um contexto muito amplo. A gente entende que somos cheios de emoções, né? Já expliquei para vocês a diferença entre emoção e entre sentimento, que é uma coisa muito importante também ter isso bem claro na visão de vocês. Emoção é tudo aquilo que é fisiológico, né? Tudo aquilo que é visceral, é tudo aquilo que movimenta o meu corpo, né? Então, é importante sempre ter essa definição clara do que é uma coisa e o que é outra, né? Então, entender o que é emoção, que são coisas viscerais, e entender o que são sentimentos, que é a minha experiência mental sobre determinada situação, né? Então, quando eu entendo isso, fica mais fácil de eu entender o 3E, que é engajamento, emoção e evolução, tá? O tema de hoje, então, as variedades de empatia, qual é o seu tipo? Eu acredito que muitos de vocês têm essa percepção de que empatia é empatia, né? Empatia é uma coisa só. E, na verdade, gente, dentro da psicologia, dentro da inteligência emocional, existem 3 tipos de empatia. E a gente precisa entender esses tipos, porque trabalhando no ambiente organizacional, a gente se depara com diferentes personalidades, como a gente já conversou sobre isso, né? Diferentes perfis. Nesse sentido, cada pessoa ela vai ter um tipo, né, de empatia. E você, enquanto psicólogo organizacional, também vai ter um tipo de empatia. É muito importante, a gente sempre fala da questão da percepção, de você se conhecer, porque fica mais fácil atuar com consultoria, né? Por quê? Porque você sempre vai estar num ambiente, numa atuação muito dinâmica. Então, assim, diferentes culturas, com diferentes pessoas. Então, quando você consegue se perceber nesse contexto, você consegue ter uma abordagem mais assertiva, né? Uma comunicação mais assertiva com as pessoas. E conhecer perfis, fazer leitura de comportamento, análise de comportamento, te permite, isso a gente se habilita para isso, né? Para fazer essa leitura ali durante o tempo de graduação. Mas se você ir aprofundando nisso, você consegue ter uma noção mais ampla das pessoas, né? No sentido de como que eu posso me comportar diante de uma determinada situação, diante de um conflito, conhecer as características do empresário, conhecer as características do colaborador. Tudo isso vai te ajudar a ter uma abordagem mais assertiva na hora de fazer uma intervenção, né? Então, é muito importante a gente ir trabalhando isso, né? No decorrer aí da nossa atuação, da nossa trajetória, você sempre ficar atento a observar comportamentos, né? E entendendo. E aí, quando a gente fala nas variedades da empatia, a gente tem muito essa coisa de o que é, né? Empatia é uma coisa só, mas vamos entender isso. Falar de empatia, né? Essa relação empática, a gente costuma chamar de magia da comunicação, né? É onde você consegue compreender o outro, você consegue, de certa forma, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Você entender ali, a partir dos gestos, a partir da fisionomia daquela pessoa, a partir do tom da voz dela, você entender como ela se sente e você se colocar acolhedor nesse processo. Então, assim, tem muitas definições para empatia, porque é um termo muito utilizado dentro da psicologia, né? A famosa empatia,
que até para muitas pessoas se confunde com simpatia, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você ser simpático, ser uma pessoa sorridente é uma coisa, ok? E você ser empático, aquela pessoa que acolhe, aquela pessoa que compreende, aquela pessoa que tenta entender a dor do outro, mesmo que não tenha passado por uma dor parecida, né? Então, aquela pessoa que ela está ali disposta, sabe, a ajudar, a compreender, a acolher. E a gente entende que no ambiente organizacional, a gente precisa estar disposto a fazer isso, porque isso vai te ajudar. A empatia, ela fica dentro de inteligência emocional, né? Então, é preciso ter isso desenvolvido, porque você vai ter ali diferentes formas de conseguir lidar com o outro, né? Então, às vezes tem um perfil que você não gosta muito, mas você precisa ser empático com ele, mesmo que de repente não batam ali as personalidades, né? É importante você saber acolher ele, porque independente de gostar ou não, se bate ou não bate com a sua personalidade, você precisa acolher. Esse é o nosso papel enquanto psicólogo, né? A gente precisa ser empático, a gente precisa proporcionar acolhimento e por aí vai. Então, quando a gente fala qual é o seu tipo de empatia, o Goleman ele vai trazer 3 tipos aí dentro essas variedades dentro da inteligência emocional, né? E aí eu vou explicar para vocês cada tipo, para ver se vocês se identificam aí e descobrem qual é o tipo de vocês, tá? Quando eu compreendo qual é o meu tipo de empatia, eu sei que vai ter coisa que eu vou ter mais facilidade para aceitar, para acolher, para compreender, para tentar entender como que o outro se sente, e tem coisa que vai ser mais difícil, né? Isso não significa que, eu tenho o tipo de empatia X, não significa que eu não possa acolher outros tipos, né, de empatia também. A gente pode estar desenvolvendo isso. Acontece que é aquela famosa diferença entre personalidade e comportamento, né? Eu acho que vale muito também sempre a gente bater sobre isso. Às vezes, para o psicólogo, para alguns, né, fica mais fácil essa diferenciação. Não sei se para todos, mas principalmente para outros profissionais, né? É importante ter essa definição clara do que é empatia, do que é comportamento e o que é a personalidade. E a empatia, ela está ligada à personalidade, né? Então, qual que é a diferença? Então, principalmente a diferença entre um teste e outro, por exemplo. Quando você vai aplicar um teste de personalidade, você já consegue identificar qual é a empatia da pessoa, né? Do indivíduo que está sendo submetido. Quando você aplica um teste de comportamento, você vai identificar competências comportamentais, né? E por aí vai. Então, a personalidade, gente, é tudo aquilo que você tem, que é da sua natureza, né? Então, quando você se depara com uma situação, por exemplo, vamos pensar aí na empatia, que você está diante de uma situação de conflito. A sua personalidade, ela sempre vai se expressar primeiro, né? É como escrever com a mão esquerda. É como escrever com a mão direita, perdão, para quem é destro, né? Ou para quem é canhoto. Então, é sempre aquilo que se expressa primeiro. Isso é a sua personalidade. Então, se você está diante de um conflito e a sua principal característica ali, o que acontece em você é querer bater de frente, é querer ir para o confronto, isso é a sua personalidade. Se você não, você prefere sempre ficar mais ali na sua, não gosta muito de conflito, essa é a sua personalidade. O comportamento, ele sempre vai vir através de uma adaptação. Então, você está ali diante dessa situação, vamos supor que você já, se fosse deixar, você ia direto para o confronto. Sua personalidade. Mas o seu comportamento, ele vai se adequar àquela situação. Essa é a diferença entre uma coisa e outra. A empatia está dentro de personalidade. Por quê? Porque a empatia, ela vai te dar aquilo, os tipos de empatia, né? Ela vai ser de acordo com a sua personalidade. Então, por exemplo, tem muitos executivos que têm um tipo de empatia que ela é mais cognitiva, né? Ela não é aquela empatia amorosa, aquela empatia muito acolhedora, né? Muito afetiva. Então, existem essas diferenças. Então, entendendo aí o que é personalidade, o que é comportamento, fica mais fácil trazer o que é empatia, tá? A capacidade essencial na consciência social. Então, quando a gente fala de empatia, gente, que é, né, um dos pilares aí que é o reconhecimento, né, reconhecer e acolher sentimentos
dos outros, a gente fala de uma capacidade essencial de uma consciência social. Então, a partir do momento, e olha tanto que é amplo isso, né? Porque eu não falo só da empatia ali para com o meu próximo, né? Naquele ambiente. Eu falo da empatia como uma consciência social. A partir do momento que eu expando essa empatia, que eu expando essa consciência, eu consigo ter essa visão clara de que existe um mundo à minha volta, que eu preciso compreender esse mundo da forma como ele se manifesta para mim. E aí a forma como eu vou me posicionar nele é o meu comportamento, né? Eu vou me adaptando às situações e por aí vai. Mas é muito forte isso. Quando a gente fala de ser psicólogo, e principalmente o ser psicólogo organizacional, onde você se insere dentro de ambientes, né, dentro de sistemas repleto de pessoas, você precisa entender que a empatia nesse momento, ela se torna social. E aí não vale aquela coisa de falar, mas eu sou empático, quando você percebe que tem empatia somente por aquelas pessoas que você gosta, aquelas pessoas que são parecidas com você, aquelas pessoas que, enfim, né, que fazem parte do seu círculo ali. É importante entender que a empatia na atuação em psicologia organizacional, ela é abrangente. Então, você precisa acolher, indiferente se você gosta ou não, indiferente das suas preferências individuais, das suas preferências pessoais, né? E isso é muito forte, porque quando eu entendo que eu tenho que acolher, que eu tenho que ter uma consciência social e que não depende somente das minhas preferências, eu sim estou sendo um psicólogo organizacional, né? Porque dentro da psicologia, a gente sempre aprende a neutralidade. A gente aprende isso na faculdade durante todo o tempo, né? Eu tinha um professor que me falava, indiferente da situação, cara de dedo sempre, né? E é até engraçado isso. E não significa que você não tenha que expressar emoção, mas é naquele sentido assim, indiferente da situação, principalmente quando é negativa para você e você não gosta, sempre mantenha a neutralidade, a imparcialidade, porque nós não estamos inseridos nesse ambiente para julgar, para querer que as pessoas sempre gostem de você, ou querer trazer sempre aquela imagem, né? Então, você está no ambiente para fazer um trabalho bem feito, para fazer uma entrega de qualidade, efetiva e eficiente, né? Esse é o nosso trabalho. E nesse processo, o nosso trabalho também é acolher as pessoas, também é entender conflitos, resolução, também às vezes chegar no empresário e falar algo que seja um pouco mais enfático, porque você está vendo que ele não está eficiente, não está tendo um resultado legal a abordagem dele. Então, é você saber fazer isso e colocar no momento certo, na hora certa, né? E isso é, de certa forma, empatia. Você ter consciência social, você ter uma visão sistêmica, você conseguir compreender aquele ambiente, tudo isso você precisa de empatia, para você ser o mais neutro possível nessa sua atuação, né? O que pega muito nessa trajetória, principalmente em consultoria, pelo que a gente vem vivenciando, pelas pessoas que já atuaram com a gente, né? O que pega muito é essa questão da não compreensão do sistema em si, da consciência social, que vai gerar uma empatia, sim, né? Nesse processo, gente, além da empatia com o outro, você precisa ter muita empatia com você. Na verdade, eu costumo dizer que você não faz nada para o outro se você não faz por você. Se você não tem algo desenvolvido, não tem como você proporcionar ao outro, né? Então, aquela questão até mesmo de cuidados. A gente vê isso muito, trazendo para vocês uma analogia, né, em relacionamentos afetivos, tem muito aquela coisa assim, né, da pessoa que se entrega demais e faz muito pelo outro. Não é saudável, né, porque primeiro você tem que fazer para você, primeiro você tem que ser empático com você, com as suas limitações, com seus bloqueios e crenças, para depois você conseguir fazer algo que seja efetivo, que seja saudável a outra pessoa, né. Então, aquela coisa de, nossa, eu deixo de fazer tudo para mim, para fazer pelo outro, você não está fazendo, na verdade, nem para você e nem pelo outro, né? A gente só ensina aquilo que a gente aprende, não é isso? Então,
A empatia se relaciona muito com isso, essa capacidade essencial de se colocar no mundo, de se colocar para o outro, desde que você tenha desenvolvido isso em você primeiro, né? Aí a gente entra nos 3 tipos de empatia. O primeiro tipo de empatia, gente, é a empatia que ela é cognitiva, né? Então, o primeiro ponto para começar aí, para a gente entrar nesses três tipos, é entender os canais não verbais, né? Então, a empatia, ela vai muito além também dessa fala, né? Ela é da palavra em si, ela vai através dos canais, como eu falei para vocês, essa percepção de como o outro está se comportando, né? Fisionomia, como que tá a postura, como que tá o gesto, as expressões faciais. O corpo, ele fala o tempo todo. E você, como um bom psicólogo organizacional, precisa saber fazer essas leituras, né? Então, é aquela coisa assim de você estar numa reunião, por exemplo, e você começar a fazer leitura daquele ambiente. Então, geralmente, em reuniões que são mais operacionais, onde a gente vai conversar ali com os colaboradores que trabalham ali no operacional, você precisa fazer o tempo todo uma observação ativa, né? Além da sua fala, você precisa estar atento aos gestos das pessoas, né? Então, ali o comportamento vai te dizer muita coisa sobre quem é quem naquele ambiente. Então, qualquer virada de olho já significa muita coisa, né? Numa reunião, por exemplo, né, entre líderes, que geralmente acontecem muitas expressões, então tudo isso é importante você estar verificando para começar a entender qual que é o seu tipo de empatia, tá? Observação ativa sempre. O tipo de empatia cognitiva, ela é aquela empatia geralmente muito comum em executivos, né? Pessoas que trabalham muito aí, fazem muitas viagens, né? Vão para o exterior, porque a cognitiva, ela é mais miscigenada, sabe? É aquela empatia que eu sei como você vê as coisas, eu sei como você vê, e eu posso entender sua perspectiva. Sabe aquela empatia mais executiva, aquela coisa mais cognitiva mesmo? Eu sei como você vê, aquela coisa linha lógica, sabe? Não tem muita amorosidade, não tem muita afetividade, aquela coisa bate-pronto, objetiva. Essa é a empatia cognitiva. E está presente em muitos executivos, né? Pessoas ali, pode perceber que dentro desse meio elas se compreendem, né? Elas se conectam. Então, esse é um tipo de empatia. Nós temos a empatia emocional, e aí sim eu vou falar daquela empatia amorosa, daquela empatia muito presente em conselheiros, professores, né, principalmente de ensino fundamental e ensino médio. Alguns líderes, né, alguns gestores têm esse tipo de empatia, que é a empatia emocional, aquela coisa de eu sinto como você sente, né, aquela empatia química, amorosa, né, muito afetiva, o que não é tão eficiente para gestores, né. A empatia emocional, ela geralmente traz aquele paternalismo, né? Então, dentro do ambiente organizacional, ter um líder com esse tipo de empatia é preciso muito trabalho ali, é preciso muito equilíbrio, né? Porque ele tende a ser mais paternalista. E quando eu falo em paternalista, é aquela pessoa que passa a mão na cabeça, aquela pessoa que tem dificuldade de dar um feedback mais pontual, né? Aquela pessoa que geralmente, para não gerar conflito e para não perder, às vezes, a boa imagem que criou em relação àquele colaborador, para não gerar desgaste, ele vai deixar passar, né? Então, assim, a empatia emocional dentro do ambiente corporativo, ela exige muito trabalho, muito equilíbrio. Enquanto psicólogo organizacional, né, a gente trabalhando ali com recursos humanos, é muito importante a gente ficar atento aos tipos de liderança, né, que existem dentro da empresa. Até mesmo porque a gente vai entender de produtividade, o porquê que está acontecendo determinada coisa, e isso vai nos ajudar muito. Então, se eu tenho um líder que ele é muito paternalista, que ele tem uma empatia muito emocional, eu tenho que verificar como que está a entrega desses colaboradores, né? Eu preciso entender o quão isso está impactando no resultado,
né? Porque geralmente, gente, é clássico, é aquela pessoa que vai passar a mão na cabeça, ela não quer gerar desgaste com a equipe, ela não quer ser mais pontual, porque ela vai, de certa forma, entende que vai quebrar aquela imagem que ela está criando ali de proteção, né? Nós já vivemos num país que busca muita proteção, né? Sempre um depositar no outro que tem um certo poder, aquela questão do ser responsável pela minha vida, né? As pessoas geralmente se isentam dessa responsabilidade. Então, o que a gente puder fazer para entender dentro do ambiente corporativo isso e trazer um equilíbrio, né, nesse tipo de empatia, é muito importante, tá? Nós temos a empatia, que é aquela preocupação empática, né? Aquela pessoa que tem uma preocupação empática, ela vai dizer assim, ó, eu sinto como você, eu sinto quando você precisa de alguma coisa, sabe? É aquela pessoa que ela tem aquela intuição. Eu sinto que você precisa de alguma coisa, e eu sempre estou disposta a prestá-la, essa ajuda, né? Eu sempre estou disposto a resolver, eu sempre estou aqui à disposição. Então, é aquela famosa preocupação empática, aquela pessoa que se preocupa demais com o outro, né? Aquela pessoa que ela tá ali pronta para qualquer coisa, precisou dela, ela vai estar à disposição, ela vai dar um jeito de ajudar. E isso geralmente é comum em bons cidadãos, né? É aquela pessoa que num grupo, geralmente ela gosta de fazer trabalhos grupais, voluntários, projetos sociais, né? Então, essa é a preocupação empática, aquela pessoa que se preocupa muito com os demais. Então, dentro do ambiente corporativo, e aí a gente vai fazer esse link, vai existir esses 3 tipos de empatia. Vai existir aquela empatia executiva, né, cognitiva, de grandes executivos, de pessoas que têm aquela visão, né, racional, e compreende ali a perspectiva do outro. E aí também é importante ficar atento ao equilíbrio sempre, né? Quem tem empatia cognitiva, que é muito comum em executivos, né? Geralmente ela não se preocupa muito com a pessoa em si, com o que está acontecendo com aquela pessoa, qual que, de repente, ela está passando por uma situação difícil, uma situação complicada, e aí essa pessoa não está conseguindo ser produtiva por isso. E aí essa pessoa que tem a empatia cognitiva, ela tem uma maior dificuldade de compreender isso, né, a nível mais afetivo, né, mais pessoa. Então, a gente também precisa entender, porque isso vai gerar conflito, vai gerar frustração, vai gerar desmotivação. E aí eu trago a empatia, gente, mais para um contexto de liderança justamente por isso. Porque na atuação enquanto psicólogo organizacional, a gente precisa muito dos líderes, né? Na consultoria em si, a gente precisa muito dos líderes da empresa para poder fazer com que o trabalho do RH funcione. Porque uma coisa é certa, a gente não atua, psicólogo organizacional, atuando com consultoria de RH, ele não consegue atuar sozinho dentro da empresa. Ele precisa muito, muito do suporte da liderança. A liderança precisa fazer com que desça todas as metodologias, as abordagens, enfim, ferramentas de gestão de pessoas, né? Então, aquela coisa, né, do RH super-herói não existe, né? A gente precisa muito trabalhar em parceria sempre. Então, os líderes das empresas, para a nossa atuação, é muito importante. Por isso que quando a gente entra numa empresa, a gente vai fazer um mapeamento ali de como que funciona, quem é quem, qual que é o líder que tem mais contato, qual que é o líder que é mais paternalista, qual que é aquele que é mais, que puxa mais, enfim. A gente precisa entender isso e ter essas pessoas como aliadas, a gente precisa ter os líderes como aliados. Por quê? Porque é através dele que a coisa vai funcionar, bem como é através dos líderes que a empresa, que os colaboradores em si trabalham, né? Então, assim, da mesma forma que a gente precisa ter líderes, né, para que as pessoas sigam, para que as pessoas sejam produtivas, né? Enfim, a gente precisa também, o RH precisa desses líderes para fazer com que gestão de pessoas funcione dentro da empresa, né? Então, essa história de que eu trabalho sozinho, me implanto sozinho, não existe, tá? Então, quando a gente está falando de empatia aqui, eu trago muita empatia nesse contexto, no contexto da liderança. Que isso facilita muito para a gente entender
o contexto da empresa, entender quais são os tipos de liderança para a gente poder ver se a gente vai ter apoio ou não, né? E é assim, interessante que o nosso foco em si, né, é micro e pequenas empresas. No entanto, nós atuamos com empresas maiores hoje, né? Então, a gente tem um maior número de liderança. Então, é muito importante a gente entender qual é o tipo de empatia desses líderes para a gente ver como que está funcionando, né? Então, bem como a cognitiva, ela está muito ali junto com os executivos, a empatia emocional, que eu considero dessas três, gente, uma das mais, onde a gente precisa ficar mais atento, né? Por quê? Porque emocional, de novo, é aquela coisa paternalista, é aquela coisa aonde eu vou deixar de dar um feedback, vou deixar de pontuar algo que o colaborador fez, porque eu não quero conflito, eu não quero gerar uma imagem negativa ali naquele processo, né? Então, assim, ficar muito atento a esse tipo de empatia, né? E isso não significa que é ruim, né? Não tem nada a ver com isso, nem que é certo ou errado, mas a gente precisa sempre, o nosso papel enquanto psicólogo organizacional é aquela visão externa sempre, né? A gente fica de fora do objeto. E aí a gente precisa compreender o quanto isso está impactando nos resultados da empresa, entende? Então, entender também essas questões de emoção, de empatia, qual que é importante por isso. A preocupação, e aí até o exemplo, né? Empatia emocional, ela é mais para professores, né? Para conselheiros, enfim. E até aí a gente precisa desse equilíbrio. Hoje nós atuamos com uma faculdade também. Então, os professores ali, eles precisam, apesar da maioria ter essa empatia emocional, é muito importante que isso seja equilibrado, até porque um ensino de qualidade, né, ele também vai trazer essas questões de preparar o indivíduo enquanto ser humano emocional que é, né? Então, acredito que todos os professores também devem trabalhar esses pontos, né? E a empatia, a preocupação empática, que é aquela pessoa que eu sinto que você precisa de ajuda e eu sempre estou disposto a atender, sempre estou disposto a ajudar, eu acredito que cada um de nós deveria, claro que da sua personalidade sempre vai ser uma que é aquilo e pronto, é sua natureza. Mas se você puder desenvolver os outros tipos, ou pelo menos compreender os outros tipos, é muito eficiente para a sua trajetória profissional. Por quê? Aquela preocupação empática que vai muito de trabalho voluntário, que vai muito de executar ali, de ser uma boa pessoa, né, que auxilia as demais, isso também é importante, né? A gente tem até uma pesquisa, eu não me lembro agora de que ano, mas já tem um tempinho, que vai trazer que uma das coisas que mais realiza, né, é a questão de fazer uma boa ação. Então, porque não é uma reação momentânea. Então, você fazer algo é o que a gente sempre traz dentro de treinamento e desenvolvimento nas empresas. Você ser reconhecido, às vezes, por um aumento salarial ou por uma promoção, né, para outro cargo, né, para outro nível, é muito bom. Mas isso é uma coisa que passa rapidamente. É uma coisa que aconteceu ali, você fica feliz, mas de repente, pronto, já encaixou ali, acabou, e vida que segue. De repente, esse dinheiro você já está gastando no próximo mês, você já comprometeu ele todo, né? Agora, quando você trabalha algo que é mais voltado para a essência, quando é mais voltado para a personalidade, para o desenvolvimento nesse processo evolutivo, isso se torna um pouco mais durável, né? Essa motivação. Acaba que dentro de empatia, de tipo de motivação que eu trouxe na live anterior, a gente precisa entender uma coisa muito importante, que a motivação, ela não está no externo, né? No externo nós temos alguém que te incentiva, alguém que te puxa, uma situação que acontece, mas a motivação ela é intrínseca, né? Motivação está aqui dentro, você que decide se motivar por algo ou não. E tem muita gente que fica procurando o externo, algo para alimentar essa motivação, né? Então,
tentar entender isso é muito importante nessa trajetória, tá? Diante desse trabalho voluntário, né, desse ajudar o próximo, e enquanto profissionais que também somos da área da saúde, a gente, o quanto mais você puder trabalhar esses tipos de empatia em você, para poder compreender as outras pessoas, é muito importante, principalmente nesse momento, gente, em que a gente se encontra, né? Então, hoje, o Pedro não está aqui fazendo a live, por exemplo, porque ele foi executar alguns desligamentos. Eu faço desligamento também, mas eu confesso que não é algo que eu goste, o Pedro também não gosta, mas eu também não tenho, assim, se fosse para escolher e a gente tem essa possibilidade atuando junto, eu prefiro fazer o recrutamento e seleção e ele fazer o desligamento. Porque eu vejo o quanto para ele é sofrido também fazer, né? Ontem mesmo a gente conversava sobre isso, mas para mim é muito mais difícil fazer, entende? Então, assim, se precisar executar, eu vou, executo, e a gente sempre fala que o desligamento ele tem que ser o mais objetivo possível, né? Porque momentos de feedback deveriam ter acontecido anteriormente, então ali não é o momento de justificar por que eu estou te demitindo, justificar, enfim, principalmente num momento como esse, onde as decisões são tomadas mesmo para redução de gastos e por aí vai. Então, assim, esse é o motivo, inclusive, dele não estar aqui fazendo a live hoje. Ele foi executar alguns desligamentos em um dos nossos clientes. Então, assim, nós estamos num momento muito difícil. Se você não trabalhar, você tem já o seu tipo de empatia, mas se você não trabalhar os demais para poder compreender naquele momento ali as situações, porque nesse momento, gente, a empatia não é nem só com o colaborador que vai ser desligado, mas é também com o gestor, que às vezes teve que fazer uma escolha, às vezes não, né? Na maioria das vezes ele escolhe 3 pessoas que ele precisa demitir, 4, 5, enfim. Também com o dono da empresa, porque existem vários fatores ali, né? Então você, olha só a responsabilidade, a gente tem de desligar pessoas que têm famílias, que têm conta para pagar, né? Que tem família para sustentar. Então a gente acaba ficando numa saia justa, não é fácil para a gente. Mas é mais fácil quando você consegue trabalhar a sua inteligência emocional, quando você consegue entender que são várias situações ali, não é só o contexto da pessoa que está sendo desligada, mas é o contexto das outras pessoas também. Então não é fácil, né? Como a gente sempre fala, é simples, mas não é fácil, né? Então, e no momento que a gente está hoje vivenciando, se você não tiver empatia, se você não saber compreender o outro, você vai pensar só no seu nariz, né? Você vai pensar só o que está ali na sua frente. E eu falar bem a verdade para vocês, a gente está nesse meio da psicologia organizacional, né, da consultoria, e a gente se depara com vários tipos de profissionais, enfim. E muitos profissionais da área aí do RH, né, eles preferem ficar em casa, né, escondidinho ali, quando na verdade a gente precisa, principalmente se você tem um cliente que é essencial, você precisa estar ali junto, sabe? Você precisa dar todo o suporte, porque tem gente que está se escondendo nesse momento. Tem muito psicólogo aí que está escondido, muito RH que está escondido, sabe? E ok, você prezar pela sua saúde, tome todos os cuidados possíveis, mas as pessoas que estão ali naquele ambiente precisam de você, porque você também é da área da saúde, né? Então, assim, dá todo o suporte possível, né? Você precisa ser acolhido, ok, você já trabalha com isso e você pode buscar, mas dê suporte àquelas pessoas que não têm esse conhecimento, né? Seja empático com as pessoas. A gente está vendo muito isso, infelizmente, né? A gente, não estou fazendo nenhuma crítica, na verdade, mas assim, é o que eu estou vivenciando, né? De psicólogos organizacionais que trabalham no RH, que estão se escondendo e não estão dando aí o devido suporte que seus clientes precisam, né? Então, isso também é empatia, né? Isso também é consciência social, tá? Bom, finalizamos aqui os tipos de empatia que eu queria passar para vocês. Até sair um pouquinho aqui do meu roteiro, mas acho que é importante trazer para vocês, né? Principalmente vinculado a esse momento que nós vivenciamos, tá?
Espero ter explicado, né, conseguido passar um pouquinho de conhecimento em relação a essa questão das empatias, né, dos tipos de empatia para vocês. Estamos sempre por aqui, se vocês tiverem dúvidas, né, envie aqui para a gente um direct, continue aí acompanhando os conteúdos, compartilhe os conteúdos, é muito importante, o que a gente sempre fala, né, talvez não é para você, mas é para um psicólogo que você conhece, é para um psicólogo organizacional aí da sua empresa, por exemplo, enfim, compartilha, né, esses conhecimentos, que é muito importante, aí a gente sempre pensar em ajudar o próximo, né, e aqui a gente ajuda na construção da sua carreira enquanto psicólogo organizacional, tá bom? Então, um beijo para vocês, se cuidem, né, usem todos os tipos de proteção possível, tenham muito zelo com a vida de vocês e com a vida do próximo, né, isso é muito importante também, porque às vezes tem gente que está pensando assim, não, mas eu não pego isso não, sou forte, se eu pegar eu saio dessa, e hoje a gente sabe que tem muitas pessoas jovens que estão passando aí, né, sufoco com isso. Então, se preocupe com o outro também, e é isso, beijo para vocês, e Pedro tá com vocês aqui terça-feira, tá bom? Beijinho, até mais.